Olá, eu sou Camila Lima e hoje nós vamos falar sobre engajamento de pessoas. Você já deve ter se perguntado se treinamentos resolvem todos os problemas da organização e a resposta é não. Por que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês essa semana? Essa semana, uma seguidora entrou em contato comigo dizendo que muitas vezes é muito difícil atender ali as expectativas da organização. E isso é uma verdade. Por que isso é uma verdade, Camila? Porque treinamentos não resolvem todos os problemas e muitas vezes, quando essas ações começam a ser implantadas dentro da empresa, a direção, principalmente, ou os gestores, eles esperam colher resultados extraordinários num curto período de tempo. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de observar o contexto que está ali por trás dessas ações de treinamento e desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Treinamento sozinho não faz milagre. A gente precisa entender como é que está a estrutura da organização, como está o nível de gestão dessas pessoas, se a empresa está bem definida em relação aí à sua cultura, como que está a organização geral ali de toda a estrutura dessa empresa. E por isso eu vou trazer aqui alguns pontos para que você entenda do que eu estou falando. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aí, para que eu possa despertar engajamento dentro da empresa, para que eu possa despertar mais interação, para que eu possa ter mais produtividade, colher mais resultados, porque esse é o sonho de toda empresa, esse é o sonho de todo profissional de RH, eu preciso pensar nessas questões. E a primeira delas é conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas da empresa é o primeiro ponto. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm particularidades diferentes e aí isso me leva a pensar nos motivadores de cada um. Cada um de nós tem um motivador diferente. Então, muitas vezes o que me motiva pode ser diferente do que motiva uma outra pessoa. Às vezes o que me motiva é remuneração, é ter probabilidade de crescimento e outra pessoa é muito mais a questão do ambiente, ter um senso de equipe, ter um ambiente saudável, sem toxicidade. Então, entenda que as pessoas são diferentes e aí os seus motivadores vão ser diferentes também. Não existe certo, não existe errado. Existe o que cada um sente, o que cada um vivencia e tá tudo bem. Isso só contribui para que a gente possa pensar em ações mais direcionadas, pensando aí no público da organização. Então, essa é a primeira dica que eu quero deixar, é conheça as pessoas que estão dentro da empresa. E essa questão de conhecer as pessoas é papel do gestor e é papel também do RH que atua ali como parceiro do negócio. Segundo ponto que a gente vai discutir aqui relacionado a essa questão do engajamento, para que a gente entenda que não é só treinamento, né? A gente precisa entender um contexto que vem por trás. A organização precisa ter bem definido a sua estrutura. O que eu quero dizer com isso? A estrutura hierárquica mesmo. Então eu preciso saber qual que é o meu papel dentro da empresa, quais são as minhas atividades, quais são as minhas responsabilidades. As pessoas precisam entender que essa estrutura está clara, que está tudo muito bem definido. E aí eu posso pensar também nas metas, porque eu só consigo definir metas se eu tenho clareza do que eu espero daquele indivíduo. Então, quando eu falo de treinamento e desenvolvimento, para eu poder identificar quais são os gaps que precisam ser desenvolvidos, quais são as necessidades que precisam ser trabalhadas, eu preciso ter clareza se aquele cargo ali está com as atividades bem definidas. Então, imagina só, eu vou propor uma ação de treinamento para uma recepcionista e nem ela, coitada, sabe de fato quais são as suas responsabilidades. Como que eu vou corrigir algo que nem aquela pessoa tem clareza do que é, tá? Então eu preciso ter isso aí bem definido, toda essa estrutura dentro da organização, para que eu possa depois definir as metas também. Um outro ponto importante é a gestão de pessoas. Quando eu falo de gestão de pessoas, né, eu tô falando aí dos líderes dentro da organização, é claro que eu consigo desenvolver trabalhos para treinar essas pessoas em relação aí às habilidades técnicas de gestão, ou pensar em ações até para desenvolver a longo prazo esses líderes, preparar essas pessoas para se tornarem líderes no futuro. Mas a questão não é só promover as ações de treinamento e desenvolvimento. A questão é também promover ações no sentido de
ter lideranças participativas, ter líderes coerentes, ter gestões realmente assertivas. E aí, como que eu faço isso? Eu preciso ter valores bem definidos dentro da organização. Eu não posso ter, por exemplo, uma equipe de gestão, uma equipe de gestores, sei lá, 20, 25, 30 pessoas que estão ali à frente, liderando equipes, e essas pessoas estarem destoadas. Como assim, Camila? Um líder tem um estilo de gestão que incentiva muito mais, de repente, ali, competição do que senso de equipe. Aí eu tenho outro líder que ele é muito paternalista e aí não é de repente o que tem a ver com a cultura da organização. Então entenda que assim, as pessoas são diferentes, os estilos de gestão também vão ter algumas particularidades ali diferentes, porque isso tem a ver também com o perfil de cada um. Só que as pessoas elas precisam caminhar para uma direção só. Eu preciso promover senso de equilíbrio mesmo dentro da organização. Então, por isso que eu preciso ter valores bem definidos. Se eu tenho valores bem definidos, eu vou conseguir passar esses valores para as minhas equipes de gestão e elas disseminarem isso daí. Então, não adianta, por exemplo, eu pegar os meus líderes, vou promover aqui uma ação de treinamento para ensiná-los a dar feedback. E aí eu ensino como dar feedback, eu ensino que tem toda uma estratégia, que é uma ferramenta, que tem um embasamento, que tem um passo a passo. E aí no dia a dia eles estão destoados, cada líder está indo para um caminho. Então eu preciso ter esse prévio aí, esse trabalho prévio de contextualizar o que é que eu espero dessas gestões. Qual o estilo que eu espero, o que a gente quer nesse momento para a organização. A organização está no momento onde ela precisa estabelecer senso de equipe. As pessoas estão divididas, as pessoas não trabalham juntos, as pessoas não valorizam o trabalho das outras. Então, todos precisam caminhar para essa mesma direção. E aí, me leva a uma perguntinha antes de continuar aqui nos nossos itens relacionados aí à questão do engajamento. A perguntinha é o seguinte: será que dá para eu treinar as pessoas, desenvolver as pessoas no que diz respeito aos valores da empresa? Então, vou deixar essa perguntinha e vou responder já para você. Vamos continuar aqui o nosso passo a passo. Então, só para reforçar, eu falei aí o primeiro, que é para você conhecer as pessoas. Então, para pensar em engajamento, eu preciso conhecer as pessoas e entender os seus motivadores, que são motivadores diferentes. Segundo ponto aqui que a gente falou, a estrutura. A empresa precisa ter uma estrutura bem definida, as pessoas precisam saber qual é o seu papel dentro da organização, o que a empresa espera delas, né? E aí, a partir disso, eu consigo até desenvolver metas. Terceiro ponto, gestão participativa, gestão coerente, gestão bem alinhada com o propósito da organização, também é um ponto importante. Veja que eu posso desenvolver líder, mas o líder precisa ter um caminho ali para ser seguido, ele precisa saber também o que a organização espera dele, afinal os líderes são os que vão disseminar esses aspectos aí com outras pessoas. Quarto ponto que eu quero falar com você, que tem muito a ver com o engajamento de pessoas, que é o que eu já estava falando aqui há pouco, relacionado às lideranças. São os valores da empresa. A cultura organizacional, ela é o primeiro caminho aí, digamos assim, para promover esse engajamento. Por quê? A cultura organizacional é algo que é distinto em cada organização. Então, cada empresa tem ali a sua essência, os seus aspectos, as suas particularidades, assim como as pessoas. E essa cultura organizacional, ela é muitas vezes subjetiva. Nem sempre ela é uma cultura tão clara, tão transparente. Então, às vezes você entra para trabalhar numa determinada organização e aí você sente, né, na pele ali que as pessoas elas competem entre si. Então, a empresa não falou em nenhum momento que era para as pessoas competirem, mas essa dinâmica já vem acontecendo. Então, a cultura organizacional é um ponto muito importante. O profissional de RH ou o profissional de T&D, ele precisa levar em conta isso. Por quê? Não adianta nada, por exemplo, eu ir lá promover um treinamento onde a empresa quer despertar mais senso de equipe, senso de união, fazer com que as pessoas elas se interajam mais entre si, e aí a cultura da empresa está totalmente destoada, totalmente desconectada do que eu estou ensinando ali naquela ação. Então perceba que a cultura é o primeiro ponto. Eu preciso ter definido essa cultura, eu preciso ter definido quais são os valores da organização,
E aí, se você presta serviço ou se você atua efetivamente dentro de uma empresa que ainda não tem missão, visão, valores, esse é o primeiro ponto, tá? Eu preciso ter isso bem definido. E aí eu vou responder aquela perguntinha lá, será que treinamentos são capazes ali de ensinar sobre valores, né? De fazer com que as pessoas internalizem esses valores? E sim, tá bom? Os treinamentos, eles podem ser ferramentas excelentes para que nós possamos reforçar os valores dentro da organização. Vou contar aqui para você um case, tá? Que eu vivenciei alguns anos atrás, que foi uma ação para promover sinergia entre as pessoas. Então, como que funcionou isso? Nós fizemos um evento no formato Team Building, onde o objetivo era fazer com que as pessoas internalizassem aqueles valores. A empresa ainda não tinha esses valores definidos, ela definiu. E aí, como que eu defino esses valores? Não é o RH que vai definir, não, hein? Esses valores, eles precisam vir de cima, tá? O RH pode apoiar, mas esses valores precisam ser definidos, né, num nível ali hierárquico maior. Então tá bom, a empresa tinha acabado de definir esses valores e aí ela queria o quê? Fazer com que essas pessoas internalizassem isso, entendessem, ó, agora esses são os valores da organização e a gente vai trabalhar para poder fazer com que isso se materialize no nosso dia a dia. Era uma cultura assim bem tóxica, digamos assim. Então tá bom, como é que aconteceu tudo isso? Esse evento, que foi no formato Team Building, usou storytelling, usou gamificação, trouxe vários componentes nesse sentido. Eles precisaram desenvolver algumas ações ali baseadas em cooperação e foi muito legal, porque as pessoas, elas saíram de lá com aquilo claro. Então foi claro para elas quais eram os valores agora da organização. Os valores agora da organização era esse. Beleza, então agora a gente vai ter que trabalhar para construir tudo isso na prática. Gente, não se iludam, tá? Esses eventos, eles não vão transformar as pessoas. Você gera ali uma carga emocional para que essas pessoas entendam, né, todo o conteúdo que você está passando, internalizem todo esse conteúdo, enxerguem sentido em estar ali. Mas é uma construção do dia a dia também. Então não adianta você colocar ali a responsabilidade, a expectativa toda em uma ação de treinamento, porque isso não existe. Então os treinamentos, eles nos apoiam e muito para que essas coisas aconteçam, para que a gente consiga, por exemplo, gerar mais aprendizado, para que a gente consiga corrigir um gap, desenvolver as pessoas, sensibilizar as pessoas. Mas ele sozinho não é capaz de gerar os resultados dentro da organização, é um conjunto de fatores. E aí o quinto ponto, né, que tem a ver aí com engajamento de pessoas dentro das empresas, é a questão das oportunidades de crescimento dentro da organização. É claro que é muito importante você favorecer aí um ambiente positivo, né, e você pode fazer isso também através dessa questão aí dos valores que eu falei lá atrás. Mas essa questão de oportunizar crescimento é muito positivo, porque quando eu pensar em ações de treinamento e desenvolvimento, as pessoas vão enxergar conexão entre isso. Então tá bom, olha, para eu vir para esse patamar, para eu chegar nesse nível, eu preciso desenvolver isso. Então as pessoas começam a enxergar por que faz sentido ela participar, por exemplo, de uma ação de treinamento, de uma ação de desenvolvimento, porque tudo está conectado. Então a empresa precisa ter também essas oportunidades de carreira bem definidas para que as pessoas, elas consigam também se engajar, se dedicar mais, interagir mais, participar mais, porque ela vai ter ali um porquê. Lembra que eu falei que o adulto precisa ter porquês das coisas? Para eu poder participar de uma ação de treinamento, eu preciso entender por que eu estou participando, senão eu só vou estar ali de corpo e a minha alma, só por Deus, onde vai estar. Então, esse é um ponto importante, ter esse plano de cargos bem definido, ter essa estrutura, né, de crescimento bem clara para a organização, contribui também para a participação ativa dessas pessoas nas ações de treinamento e desenvolvimento. Então, reforçando, treinamentos não são salvadores da pátria, treinamento sozinho não promove mudança, eu preciso também entender que existe todo esse contexto aí antes de pensar nas minhas ações de treinamento e desenvolvimento. Então, você como profissional da área precisa também levar em conta isso. E às vezes você vai ter que apontar que, olha, não é momento de fazer um treinamento, não. A gente precisa corrigir esse outro ponto aqui antes de pensar nessa ação, porque senão não vai mesmo gerar resultado nenhum.
Esses valores, gente, são muito importantes. Acho que talvez sejam aí um dos pontos mais importantes de toda a minha fala de hoje. Então, se você atua em uma empresa que ainda não tem esses valores definidos, aproveite para poder incentivar a empresa a estabelecer tudo isso, porque esses valores vão dar norte para o profissional, inclusive pensar nas ações de T&D dentro da organização. Espero que você tenha se beneficiado com os conteúdos, espero que tenha ficado claro para você aí o que eu quis dizer, né? Que os treinamentos são positivos demais, geram muita mudança dentro da organização, mas sozinhos não. Eu preciso analisar todo esse contexto também. Espero que esse conteúdo tenha agregado para você, então compartilha com outras pessoas da área para que elas também tenham acesso a essa informação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque aí você vai continuar recebendo os nossos conteúdos e vai também ajudar a gente a continuar produzindo eles para vocês. O canal é relativamente novo, então eu conto com você para poder divulgar para outras pessoas esse canal. Me ajude aí nesse desafio, tá legal? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!